Prezados, como vocês estão? Para iniciar essa nossa aula de edição de texto no LibreOffice, hoje nós vamos copiar um pequeno texto do Mário Quintana, né? Vamos pegar um pequeno texto dele aqui, ó. Opa, achei um bacana aqui, ó. Vamos copiá-lo até aqui. Copiado está. E agora vamos levá-lo para o nosso texto que a gente estava editando na aula anterior. Vamos selecionar tudo aqui, ó. Marcando tudo ou clicando em Ctrl A. Ele seleciona tudo. E a gente dá um delete aqui, zera. E aí vamos copiar o nosso texto para cá. Mas de uma forma especial. Ou seja, sem formatação alguma. Ok? Então, cá está o nosso texto copiado para cá. Certinho? Vamos colocar um título nele, vamos dar alguns enters. Vamos colocar aqui um título para ele, né? Como texto do querido Mário Quintana. Ok? Com isso agora, a gente consegue já treinar alguns novos recursos de formatação aqui do Libre, do nosso editor. Aqui nas nossas barrinhas, por exemplo, de centralização de alinhamento de texto. Vamos começar deixando, obviamente, né, o nosso título aqui em negrito. Como a fonte já está, né, de tamanho 14, Arial, e centralizado. Normalmente, um título de um texto, ele é centralizado. Percebam uma coisa aqui que eu acabei notando. Como a gente já estava utilizando esse documento aqui, ele já estava formatado como Arial 14, o que ele fez na hora que eu colei especial? Ele simplesmente substituiu todo o texto pela última formatação existente, que era Arial 14. Então vou marcar tudo aqui e deixar como Arial 12, para ficar um pouquinho menor. Ok? Olha, coube na tela. Essa outra parte do texto aqui, eu vou querer deixar ela num alinhamento mais bacana, onde ele fica alinhado tanto à esquerda quanto à direita. É aquele alinhamento que a gente vê nos livros, nas apostilas. Se eu deixar alinhado, ele já está alinhado à esquerda por padrão, né? Tudo que você coloca novo aí no Libre, ele já fica alinhado por padrão à esquerda. Olha lá, tanto é que já fica um azulzinho mais escuro ali no fundo do alinhamento à esquerda. Se eu colocar alinhado ao meio, não vai ficar muito legal, né? Olha, vai ficar meio estranho. Ele fica bacana, por exemplo, como tem aqui no próprio site, para uma poesia. Se a gente tivesse copiado uma poesia, né? Do Mário Quintana. E também alinhado à direita também não vai ficar legal, né? Olha lá, não é bacana. Nesse caso, qual é o alinhamento que fica bacana aqui? É o justificado. Aí sim, ele fica alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Olha como ficou um pouquinho mais bonito agora essa formatação. Dando continuidade, depois desse momento som ao vivo, a gente pode fazer
outras coisas aqui nesse texto para deixá-lo ainda melhor, né? A gente pode, por exemplo, criar abaixo dele uma pequena lista, né? Uma pequena lista, passando aqui algumas qualidades referentes ao próprio Mário Quintana, já que estamos falando de um texto dele. Qualidades de Mário Quintana. Então, ele era um cidadão reflexivo, ele era um poeta, ele não era banal, então ele era um ser compreensivo. Vamos pegar alguma dessas qualidades aqui? Então vamos fazer uma nova lista aqui. Vamos dar uns enters aqui, né, para chegar na nossa página 2, né? Então vamos fazer uma pequena lista aqui que chamaremos de qualidades. Olha lá, digito errado, já consigo corrigir aqui simplesmente clicando em cima? Ou não? Não, vamos deixar errado mesmo. Qualidades de Mário Quintana. Maiúsculo, né? E aí vamos colocar aqui nessas qualidades que ele era compreensível. O que mais? A gente viu lá, ele era um poeta, ele era reflexivo, ele era reflexivo, ele era sensacional. E segundo consta também, era uma pessoa humilde. Ele era um filósofo, filosofava através de seus textos. Hã? Tá, vou mudar aqui para não ficar tão feio aqui. Isso a gente vai aprender mais no futuro. Aqui uma pequena lista, então, das qualidades do autor do nosso texto aqui, o querido Mário Quintana. Mas, percebam, é uma lista que não é muito compreensiva nesse primeiro momento. Então, como é que a gente deixaria essa lista mais compreensiva? Né? Mais fácil de compreendê-la, de entendê-la. A gente marca as qualidades do Mário Quintana e clicamos aqui na nossa opção de lista. Olhe lá, que interessante. Ele colocou uma bolinha preta, inclusive colocou entre linhas, né? Porque eu acabei dando um espaço. Eu posso vir aqui agora e apagar essas que estão sobrando, né? Eu poderia, utilizar um formato diferente aqui de marcador para essa lista, né? Uma seta, né? Uma seta diferenciada. Veja que ele está jogando de novo aqui nos espaços em branco. Eu poderia também personalizar essa lista. Também consigo dar uma personalizada nela, mudar a visualização. Mas vamos voltar para o tipo mais simples que eu já tinha deixado ali. Poderia também criar níveis nela. Por exemplo, ele era compreensível na hora de interagir. Ele era poeta na hora de se expressar. Ele era reflexivo na hora de pensar.
Ele era sensacional quando agia. Ele era humilde com todos ao redor. E por último, ele era filósofo na hora de ensinar. Mas só que vejam, essas qualidades aqui ficaram misturadas, né? Essas ações relativas às suas qualidades ficaram misturadas com o termo anterior. Então o que a gente pode fazer aqui para dar um realce nessa lista, para deixar mais compreensível? A gente tem a opção ali, ó, de aumentar o recuo. Na hora que você aumenta o recuo, inclusive você pode selecionar vários trechos ao mesmo tempo, segurando a tecla Ctrl e marcando. Vamos ver se vai dar certo. E aumentar, olha lá. Ele já cria um novo marcador. Olha como já ficou mais interessante aqui agora. Olha como já ficou mais bonito nessa lista. Para ficar mais interessante ainda, ficar um pouquinho menos espremido do jeito que está aqui, um outro recurso que a gente utiliza bastante também, e que a gente vai falar dele agora, é definir o espaço entre uma linha e outra. Como padrão, né? Às vezes ele vem com 1,15 no nosso Libre, né? No Word. Mas podemos deixar aqui com um padrãozinho utilizado aí que é de 1,5. Olhe lá como já ficou um pouquinho mais legal. E aí, aquele espaço que eu tinha criado entre linhas nem seria tão necessário. Já ficaria bacana com esse pequeno espaço. Isso também é óbvio, a gente pode utilizar por padrão nos nossos textos, para eles ficarem melhores, né, visualmente falando. Olhe lá. Vamos colocar aqui também como 1,5. Olhe lá como fica mais legal a visualização. Não fica tão exprimido, uma letra em cima da outra, né? Parecendo que está caindo uma em cima da outra. Ok? E para finalizar aqui a questão da lista, lógico, né? Eu criei lá um espaço a mais. Vou aqui dar uns deletes aqui. Ele também empurrou tudo para baixo. Não esqueçam de ir salvando os seus textos conforme vocês forem testando. A gente poderia, ao invés de ter colocado com esse simples marcador aqui, a gente poderia ter numerado as qualidades do Mário Quintana, do querido Mário Quintana. Ao invés de colocar o marcador, a gente poderia ter colocado uma listinha numerada. Olhe lá. Ok? Só que agora, lógico, né? Ele ficou meio estranho, porque ele deixou tudo como 1 ali, né? Então, peraí, não gostei. Puxa, e agora? Eu queria deixar numerado, vai ficar mais bonito. O professor falou que vai ficar legal. O que eu faço? Lembra que a gente aprendeu na outra aula? Eu limpo toda a formatação aqui, ó. Tiro toda a formatação, ou limpo, tanto faz. Vamos escolher só a opção de tirar a, né? Tirar tudo isso daqui e marcar tudo para ver como é que ele ficaria se a gente selecionasse logo de cara aqui. Olha lá, tá vendo? Logo de cara ele já ficaria como se fosse todas uma listagem, né? A gente já sabe que não é, né? Uma listagem reta aqui. Então, a gente vai marcar da mesma forma que a gente fez anteriormente, segurando o Ctrl. Marcar esses outros trechos aqui e clicar ou na tecla Tab, que fica acima da tecla Caps Lock, né? No caso aqui ele apagou tudo, que legal. Então é melhor aumentar o recuo. E aí a gente altera o tipo de
segundo o marcador aqui. Aqui no caso ele está deixando tudo como A, mas dá para a gente acertar isso também. Ok? É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Abraços para vocês.